Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao curso LGPD Descomplicada. Antes de começarmos, eu quero te pedir alguns minutinhos para você se preparar da melhor forma possível. Primeiro, procure um lugar confortável para estudar, um cantinho tranquilo onde você possa se concentrar. Se tiver fones de ouvido por perto, coloque agora, isso vai te ajudar a focar totalmente no conteúdo. Se puder assistir na TV, melhor ainda, a experiência fica muito mais imersiva. Pegue também um papel e uma caneta, porque anotar os pontos principais faz toda a diferença no aprendizado. Ah, e se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Isso é muito importante para você não perder os próximos cursos que vamos lançar. E deixe um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vocês são. Agora sim, vamos ao que interessa. Bem-vindos ao curso LGPD Descomplicada. Hoje, nós vamos explorar juntos a importância da privacidade e da proteção de dados, um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Este curso é essencial para você entender como a LGPD impacta sua organização. Seja você empresário, profissional de TI, RH ou qualquer pessoa que lida com dados pessoais, vamos aprender, de forma prática e simples, como garantir a conformidade e evitar problemas. Então, vamos começar nossa jornada para descomplicar de vez a proteção de dados. Agora você deve estar se perguntando: por que a LGPD é tão essencial nos dias de hoje? Bom, eu vou te mostrar alguns dados que vão te surpreender. Sabia que 70% das empresas brasileiras já enfrentaram algum tipo de incidente envolvendo dados pessoais? Isso mesmo, 7 em cada 10 empresas. Estamos falando de vazamentos, acessos indevidos, uso inadequado de informações. E olha, isso não acontece só com as grandes corporações não, viu? Pequenas e médias empresas também estão nessa estatística. E tem mais, as multas por descumprimento da LGPD podem chegar a 2% do faturamento anual da empresa. Parece pouco? Imagine uma empresa que fatura 10 milhões por ano. Estamos falando de até R$200 mil de multa. E isso sem contar o prejuízo à reputação, a perda de confiança dos clientes e possíveis processos judiciais. Mas a LGPD não existe só para punir, não. Ela foi criada para proteger direitos fundamentais das pessoas, como a privacidade e a liberdade. Ela estabelece responsabilidades claras para as organizações que coletam e tratam dados pessoais, criando um ambiente digital mais seguro e confiável para todos. Quando uma empresa respeita a LGPD, ela está dizendo para o cliente: você pode confiar em mim. E hoje em dia, confiança é tudo, concorda? Capítulo 1. Entendendo a LGPD. Neste capítulo, vamos explorar o marco legal da proteção de dados no Brasil. Compreender a LGPD é crucial para garantir que sua organização esteja em conformidade e proteja os dados de seus clientes de forma eficaz. Vamos agora entender o que é exatamente a LGPD. A sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é a Lei nº 13.509 de 2018. Essa lei representa o marco legal da proteção de dados aqui no Brasil. Ela estabelece de forma clara quais são os direitos de quem tem seus dados coletados e quais são os deveres de quem coleta e usa esses dados. A LGPD foi inspirada no GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, considerada uma das mais rigorosas e completas do mundo. Por isso, a nossa LGPD também é reconhecida internacionalmente, o que facilita muito as relações comerciais entre empresas brasileiras e empresas de outros países, especialmente da Europa. Mas atenção, a LGPD não vale só para grandes empresas não. Ela regula o tratamento de dados pessoais feito por empresas de todos os tamanhos, pelo governo, por órgãos públicos e até por pessoas físicas, quando elas fazem isso de forma profissional ou com finalidade econômica. Ou seja, se você tem um pequeno negócio, uma loja online, um consultório, um salão de beleza e você coleta dados dos seus clientes, como nome, CPF, telefone, endereço, você precisa seguir a LGPD. O objetivo principal dessa lei é garantir proteção e privacidade para todos nós, cidadãos, em relação aos nossos dados pessoais. É sobre ter controle sobre as nossas próprias informações. Agora vamos falar sobre um conceito super importante, a diferença entre dados pessoais e dados sensíveis.
Isso é fundamental para você aplicar a LGPD corretamente. Dados pessoais são todas aquelas informações que identificam ou podem identificar uma pessoa. Estamos falando de nome, CPF, RG, e-mail, telefone, endereço, localização, placa do carro, até mesmo o IP do computador. Basicamente, qualquer informação que sozinha ou combinada com outras permite saber quem é aquela pessoa. Agora, dentro dos dados pessoais, existe uma categoria especial: os dados sensíveis. Esses são dados que merecem um cuidado ainda maior, porque revelam aspectos muito íntimos da vida das pessoas. Aqui entram informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicatos, dados sobre a saúde, vida sexual, dados genéticos e biométricos. Imagina o impacto que pode ter se essas informações vazarem ou forem usadas de forma inadequada, né? Por isso, a LGPD exige uma proteção reforçada para dados sensíveis. Você precisa de um consentimento específico e destacado da pessoa para coletar e usar esses dados, e precisa justificar muito bem por que você precisa deles. Entender essa diferença é crucial para garantir a conformidade com a lei e, principalmente, para respeitar a dignidade e a privacidade das pessoas. Vamos falar agora sobre os princípios fundamentais da LGPD, que são a base de tudo. Esses princípios funcionam como um guia. Eles orientam como você deve tratar os dados pessoais na prática. O primeiro princípio é a finalidade. Isso significa que você só pode coletar dados para propósitos legítimos, específicos e informados ao titular. Não dá para coletar dados sem saber para que vão servir, ou usar depois para outra coisa completamente diferente sem avisar a pessoa. O segundo é a necessidade, também chamado de minimização. Aqui a regra é simples: colete apenas os dados que são realmente necessários para aquela finalidade. Se você precisa do e-mail do cliente para enviar a nota fiscal, não precisa pedir o CPF, a data de nascimento e o endereço completo, entende? Temos também o princípio da segurança. Você é responsável por proteger os dados que coleta, usando medidas técnicas e administrativas para evitar acessos não autorizados, vazamentos, perda ou destruição dos dados. E tem a transparência, que é sobre ser claro e honesto com as pessoas. Elas têm o direito de saber quais dados você coleta, por que coleta, como usa, com quem compartilha e por quanto tempo guarda. Seguir esses princípios não é só uma obrigação legal, é essencial para proteger os direitos dos titulares e construir uma relação de confiança com seus clientes. Capítulo 2. Direitos dos titulares de dados. Neste capítulo, abordaremos os direitos garantidos pela LGPD, como acesso, correção, portabilidade e revogação. Conhecer esses direitos é essencial para proteger a privacidade dos indivíduos. Agora vamos falar sobre os direitos que a LGPD garante. Para os titulares dos dados, ou seja, para as pessoas que têm seus dados coletados. Isso é muito importante porque você, como organização, precisa estar preparado para atender essas solicitações. Primeiro, as pessoas têm direito à confirmação e ao acesso. Isso significa que qualquer pessoa pode te perguntar: você tem dados meus? Quais dados você tem sobre mim? E você precisa responder de forma clara e completa. Tem também o direito à correção. Se a pessoa perceber que algum dado está errado, desatualizado ou incompleto, ela pode pedir para você corrigir. Imagina se o endereço está errado e por isso a pessoa não recebe as entregas, ela tem o direito de pedir a correção. Outro direito importante é a anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados. A pessoa pode pedir para você apagar os dados dela, desde que não haja uma obrigação legal de manter esses dados. A portabilidade permite que a pessoa peça os dados dela em um formato que possa ser transferido para outro fornecedor de serviço. E tem mais: a pessoa pode revogar o consentimento a qualquer momento e pode também saber com quem os dados dela foram compartilhados. Garantir esses direitos não é só cumprir a lei, é construir confiança e mostrar respeito pelas pessoas. Empresas que fazem isso bem se destacam no mercado. Vamos agora para um exemplo real que mostra o quanto a proteção de dados é séria. Em 2023, tivemos um caso que chocou o Brasil: o vazamento de dados do TSE,
o Tribunal Superior Eleitoral. Foram expostos nada menos que 20 milhões de registros de eleitores brasileiros. Isso mesmo, 20 milhões de pessoas tiveram seus dados pessoais vazados. Esse tipo de incidente não traz apenas multas financeiras, que podem ser altíssimas. As consequências vão muito além disso. Primeiro, há um dano enorme à reputação da instituição. Como as pessoas vão confiar em um órgão que não conseguiu proteger os dados delas? Essa confiança, quando perdida, é muito difícil de recuperar. Além disso, os dados vazados podem ser usados para golpes, fraudes, roubo de uma identidade. As vítimas do vazamento ficam expostas a riscos reais no seu dia a dia. E tem também o impacto na confiança pública, não só naquela instituição específica, mas no ambiente digital como um todo. Este caso destaca de forma muito clara a importância de investir em segurança de dados, de ter processos bem definidos, de treinar as equipes e de estar em conformidade com a LGPD. Não é exagero, não é burocracia desnecessária. É proteção real para pessoas reais. E pode acontecer com qualquer organização que não leve a sério a proteção de dados. Capítulo 3. Responsabilidades e agentes de tratamento. Vamos explorar as funções de controladores e operadores de dados. Compreender essas responsabilidades é crucial para garantir que o tratamento de dados seja feito de forma legal e segura. Agora vamos entender dois papéis muito importantes que a LGPD define: o controlador e o operador. Essa distinção é fundamental para você saber quais são as suas responsabilidades. O controlador é aquele que toma as decisões sobre o tratamento dos dados. É quem decide quais dados serão coletados, para que finalidade, como serão usados, por quanto tempo serão armazenados, com quem serão compartilhados. Por exemplo, se você tem uma loja online, você é o controlador dos dados dos seus clientes, porque você decide tudo isso. Já o operador é quem realiza o tratamento dos dados em nome do controlador, seguindo as instruções que recebe. Vamos usar um exemplo prático. Você contrata uma empresa de e-mail marketing para enviar campanhas para os seus clientes. Essa empresa é a operadora, porque ela vai tratar os dados conforme as suas instruções, mas quem decide o que fazer com os dados é você, o controlador. É importante entender que ambos têm responsabilidades. O controlador responde pelas decisões que toma, e o operador responde por seguir corretamente as instruções e proteger os dados durante o tratamento. Se o operador fizer algo errado, ele também pode ser responsabilizado. Na prática, muitas empresas são controladoras em algumas situações e operadoras em outras. O importante é identificar claramente qual é o seu papel em cada situação, para saber exatamente quais são suas obrigações perante a LGPD. Vamos falar agora sobre uma figura essencial na estrutura da LGPD: o encarregado de dados, também conhecido pela sigla DPoE, que vem do inglês Data Protection Officer. O DPO é como se fosse a ponte entre três partes muito importantes: a sua organização, os titulares dos dados, que são as pessoas, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão fiscalizador. Ele é o ponto de contato oficial para questões relacionadas à proteção de dados. Mas o papel do DPO vai muito além disso. Ele é responsável por garantir uma comunicação estratégica dentro da empresa, orientando as áreas sobre como tratar dados de forma adequada. Ele promove até a educação e a conscientização de todos os colaboradores sobre a importância da proteção de dados, fazendo treinamentos, criando políticas internas e disseminando a cultura de privacidade. Além disso, o DPO monitora a conformidade da organização com a LGPD, identificando riscos, propondo melhorias, acompanhando incidentes de segurança e garantindo que os direitos dos titulares sejam respeitados. É importante destacar que o DPO precisa ter autonomia e recursos para exercer seu papel. Ele não pode sofrer penalidades por exercer suas atividades e deve ter acesso direto à alta direção da empresa. Ter um DPO competente e atuante é vital para a implementação eficaz da proteção de dados na sua organização. Capítulo 4. Segurança da informação e mitigação de riscos. Neste capítulo, discutiremos como proteger dados contra acessos não autorizados e garantir a integridade e disponibilidade das informações fundamentais para a segurança da informação.
Agora vamos falar sobre os 4 pilares da segurança da informação, que são a base para proteger os dados pessoais de forma adequada. Esses pilares são confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. A confidencialidade significa que os dados só podem ser acessados por pessoas autorizadas. Ou seja, você precisa garantir que informações sensíveis não caiam nas mãos erradas. Isso envolve controle de acesso, criptografia, senhas fortes, tudo que impeça acessos indevidos. A integridade garante que os dados sejam precisos, completos e não sejam alterados de forma não autorizada. Imagina se alguém modificar o valor de uma compra no seu sistema, ou alterar dados cadastrais de um cliente. A integridade protege contra isso, garantindo que os dados permaneçam confiáveis. A disponibilidade assegura que os dados estejam acessíveis quando necessário para as pessoas autorizadas. Não adianta ter os dados super protegidos se, na hora que você precisa, o sistema está fora do ar. Por isso, é importante ter backups, redundância e planos de continuidade. E por último, a autenticidade garante que você possa verificar a identidade de quem está acessando os dados e confirmar que os dados são realmente legítimos. Isso envolve certificados digitais, assinaturas eletrônicas e mecanismos de autenticação. Implementar esses 4 pilares de forma equilibrada é crucial para a segurança da informação e para a conformidade com a LGPD. Eles trabalham juntos para proteger os dados de ponta a ponta. Vamos agora para a parte prática. Quais são as boas práticas que você deve adotar para proteger os dados na sua organização? Primeiro, use criptografia robusta. Isso significa que os dados, tanto quando estão armazenados quanto quando estão sendo transmitidos, devem ser criptografados. Assim, mesmo que alguém consiga interceptar ou acessar os dados, não vai conseguir ler o conteúdo sem a chave de descriptografia. Implemente um controle de acesso rigoroso. Nem todo mundo na empresa precisa ter acesso a todos os dados. Defina perfis de acesso baseados na função de cada colaborador, seguindo o princípio do menor privilégio. Cada pessoa só acessa o que é estritamente necessário para fazer o seu trabalho. Adote a política de mesa limpa. Isso significa que, ao final do expediente, documentos impressos com dados pessoais devem ser guardados em locais seguros, telas de computador devem ser bloqueadas e nada deve ficar exposto. Parece simples, mas evita muitos vazamentos. Faça backups regulares dos dados e teste a restauração periodicamente. De nada adianta ter backup se, na hora que você precisa, ele não funciona. E tem 2 práticas que são fundamentais. Treinamento contínuo da equipe, porque as pessoas são a primeira linha de defesa, e monitoramento ativo dos sistemas, para identificar rapidamente qualquer atividade suspeita ou tentativa de invasão. Adotar essas práticas fortalece a segurança e a conformidade com a LGPD de forma consistente. Capítulo 5. Governança e conformidade com a LGPD. Vamos explorar como implementar um programa de governança de dados eficaz, garantindo que sua organização esteja em conformidade e minimize riscos associados ao tratamento de dados. Agora vamos falar sobre como implementar um programa de governança de dados na sua organização. Isso pode parecer complexo, mas vou te mostrar que, seguindo alguns passos, fica muito mais simples. O primeiro passo é fazer um diagnóstico inicial. Você precisa mapear quais dados a sua organização coleta, onde eles estão armazenados, quem tem acesso, para que são usados, por quanto tempo são mantidos. Esse mapeamento é a base de tudo, porque você só pode proteger aquilo que conhece. Depois, você precisa criar políticas internas claras. Isso inclui política de privacidade, política de segurança da informação, procedimentos para atendimento aos direitos dos titulares, plano de resposta a incidentes. Essas políticas vão guiar o dia a dia da empresa. O terceiro passo é a capacitação. Treine todos os colaboradores, desde a alta direção até o operacional, sobre a importância da proteção de dados e sobre como aplicar as políticas na prática. Pessoas bem treinadas cometem menos erros. Em seguida, implemente o monitoramento contínuo. Acompanhe se as políticas estão sendo seguidas, se os sistemas estão seguros, se há tentativas de invasão ou acessos indevidos. E, por fim, faça auditorias periódicas e promova melhorias constantes.
A proteção de dados não é algo que você faz uma vez e esquece, é um processo contínuo. Esses passos garantem redução de riscos e uma conformidade sustentável com a LGPD. Vamos falar agora sobre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é o órgão do governo brasileiro responsável por zelar pela proteção de dados pessoais no país. A ANPD tem várias funções importantes. Ela supervisiona se as organizações estão cumprindo a LGPD, investiga denúncias, aplica sanções quando há descumprimento da lei, que podem incluir advertências, multas e até proibição de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Mas a ANPD não existe só para punir, ela também orienta as organizações, publica guias, esclarece dúvidas e promove a cultura de proteção de dados no Brasil. É importante você ficar atento às atualizações que a ANPD publica. Recentemente, ela lançou diretrizes específicas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, que exigem cuidados ainda maiores, como o consentimento dos pais ou responsáveis. Também há orientações sobre transferência internacional de dados, que é quando você envia dados para servidores ou empresas em outros países, o que exige garantias adicionais de proteção. A ANPD é vital para a proteção de dados no Brasil, porque ela uniformiza o entendimento da lei, media conflitos entre organizações e titulares e garante que a LGPD seja aplicada de forma justa e dúvidas e efetiva. Acompanhar as publicações da ANPD no site oficial é uma boa prática para manter sua organização sempre atualizada e em conformidade. Agora eu quero te mostrar o lado positivo da LGPD. Muita gente vê a lei como uma obrigação chata, mas na verdade ela pode ser uma grande oportunidade de transformação digital e vantagem competitiva. Vamos falar de um caso de sucesso aqui no Brasil, o Grupo Boticário. Eles investiram pesado em conformidade com a LGPD, criaram uma estrutura robusta de proteção de dados, treinaram suas equipes e implementaram processos claros. E sabe o que aconteceu? Eles não só evitaram problemas legais, mas também conquistaram a confiança dos consumidores. Hoje, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a privacidade. Quando um cliente percebe que uma empresa leva a sério a proteção dos dados dele, isso gera confiança, fidelização e até preferência na hora da compra. É um diferencial competitivo real. Além disso, empresas que estão em conformidade com a LGPD conseguem reduzir riscos de vazamentos, de multas, de processos judiciais e de danos à reputação. Elas também ficam mais preparadas para fazer negócios internacionais, porque a LGPD é reconhecida mundialmente. Então, ao invés de ver a LGPD como um peso, encare como uma oportunidade de modernizar seus processos, fortalecer a segurança, conquistar a confiança dos clientes e se destacar no mercado. A conformidade com a LGPD é, sem dúvida, um diferencial estratégico nos dias de hoje. E chegamos ao final do nosso curso LGPD Descomplicada. Vamos recapitular a mensagem mais importante. A privacidade não é apenas um direito fundamental das pessoas. Ela é também um valor estratégico para o seu negócio. Quando você adota a conformidade com a LGPD de forma inteligente, você não está apenas cumprindo a lei. Você está gerando confiança nos seus clientes, nos seus parceiros, nos seus colaboradores. E essa confiança abre portas para novos negócios, para parcerias internacionais, para crescimento sustentável. Então, o meu convite para você é: comece hoje mesmo a descomplicar a proteção de dados na sua organização. Não espere acontecer um incidente, não espere uma fiscalização. Seja proativo. Proteja os dados, construa confiança e transforme o seu negócio. Eu quero agradecer de coração pela sua participação neste curso. Espero que você tenha aprendido bastante e que consiga aplicar tudo isso na prática. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos cursos que vamos lançar, combinado? E atenção, o certificado gratuito deste curso pode ser emitido seguindo o passo a passo que está na descrição do vídeo e também no nosso grupo do WhatsApp. Aproveite, Muito obrigado pela confiança, continue estudando, continue se atualizando e até o próximo curso. Um grande abraço e sucesso na sua jornada de proteção de dados.